explicitamente discordou de que o objetivo deste curso é estudar esse livro. Que a minha presença, ou a presença de vocês, é dispensável. O importante é que vocês estejam aqui no dia da prova. E que eu estou aqui para dar umas dicas sobre o livro e tal, e os monitores também. Explicar para vocês, transmitir um pouco da minha experiência. Então, por exemplo, agora eu deixei alguns detalhes sobre o capítulo de integrais, que eu volto depois para ver. Por exemplo, o capítulo de integrais termina com a definição de logaritmo por meio de uma integral, que é uma definição o logaritmo é uma função dos números reais positivos em R. Se você quiser definir essa função sem apelo nenhum ao cálculo, você tem duas alternativas. Uma é dizer que o logaritmo é o inverso da função exponencial. É a função inversa da função exponencial. E então você tem que definir o que é exponencial de um número exponencial na base A de um número x, se o número x é irracional. Isso é definido como um limite e você tem que provar as propriedades da exponencial. Outra alternativa é dizer o seguinte: o logaritmo na base A, digamos que A seja maior do que 1. Ninguém vai querer tomar logaritmo na base menor do que 1, porque é só trocar os sinais do logaritmo no inverso. É simplesmente qualquer função que tenha a seguinte propriedade. Só existe uma função, existe uma e somente uma função definida nos reais positivos que tem essas duas propriedades. Aliás, as três. É crescente, log de x, y é log de x mais log de y, e log de a é igual a 1. Só. Vocês sabiam disso? Para demonstrar isso não precisa saber nada de cálculo. Não precisa nem saber o que é limite. Só precisa saber que em todo intervalo existem números racionais e números irracionais. Por exemplo, uma função que tem essas propriedades aqui, ela tem que ser positiva em todos os pontos. Ela não pode ser zero nunca. Por causa disso aqui. Se ela for zero, ela é identicamente nula, mas se ela for identicamente nula, ela não é crescente. Porque o log de x é log de x mais log de y. Se você tivesse algum valor para que ele fosse igual a zero, o log de x fosse igual a zero, aí você teria uma contradição logo. Você pegava o log de x é igual a zero, aí você supõe o x maior do que 1, o log de x seria maior do que o x maior do que a, o x menor do que a. Então, o log de x, y seria maior do que o log de y, mas aqui é igual. E assim por diante. Bom, se vocês quiserem saber essa abordagem dos logaritmos feita de maneira elementar, lê as 5 ou 6 primeiras páginas de um livrinho que eu escrevi que se chama Logaritmos. Que é um livro que foi escrito para professores das escolas do ensino fundamental, que não precisam saber cálculo, basta saber. Para dizer o seguinte: olha, você vai estudar logaritmo, não tem mistério nenhum, a única coisa que você precisa saber de logaritmo é isso aqui. É uma função crescente que tem essas propriedades. Pronto. Aí daí sai tudo mais.
Mas a outra maneira, para pessoas que já sabem cálculo, é definir o log de x como sendo a integral de 1 até x de dx sobre x, da função 1 sobre x. Se você dá essa definição, então resulta imediatamente que é uma função crescente, porque a integral de uma quantidade positiva, é crescente, se o limite superior é variável, e esse é o logaritmo na base E. Então, E é o número cujo logaritmo é 1. E a gente está provado aí no livro que esse número é 1 mais 1 sobre n elevado a n, então o limite quando n tende para o infinito. Então, essa parte eu vou pular, pelo menos por enquanto. Se sobrar tempo, e vocês pedirem, eu volto para isso. Mas eu vou começar hoje a parte de sequência de funções, que é muito mais interessante e apresenta aspectos novos, que não são necessariamente metodológicos. Porque isso aqui é uma parte de logaritmo aí, como depois vem uma parte de funções trigonométricas, é uma coisa mais metodológica. Quer dizer, eu estou mostrando como é que os fundamentos da análise servem para você dar uma definição precisa, matematicamente rigorosa, dessas funções, logaritmo, exponencial, funções trigonométricas, etc. Está tudo aqui no livro. Em poucas páginas, 3 páginas. Então, hoje nós vamos falar de séries e sequências. Série é um caso particular de sequência. Então, vamos falar sobre sequências, sequência de funções. Acontece que, em muitas situações que a gente tem que aplicar matemática, não só fora, mas dentro da própria matemática, você procura obter uma função, por exemplo, de equações diferenciais. Você quer achar uma função tal que suas derivadas, quando combinadas de uma certa maneira, dão um valor dado. Então, procurar essa função. Então, isso aqui. Muito frequentemente, em situações agora de natureza prática, você procede assim, você acha uma função que satisfaz, quase que satisfaz aquelas condições que você quer, mas não tanto, ainda tem um erro, uma diferença. Aí você procura fazer uma melhora daquilo. Então você tem uma segunda função que satisfaz as condições com valores aproximados melhores. E assim por diante, você tem aproximações sucessivas, como a gente viu no caso do método de Newton, só que ali não era para função, era para números. E se essa sequência de funções que você obtém, cada uma das quais lhe fornece o resultado procurado, com uma aproximação melhor do que as anteriores, então se você tiver limite dessa sequência, provavelmente esse limite vai ser a solução que você procura. Mas provavelmente, nem sempre. Então, você tem a questão de saber o que é um limite de uma sequência de funções. Enquanto que limite de uma sequência de números é uma noção única, limite de sequência de funções, em matemática, pode ser explicado de várias maneiras diferentes. Existem vários tipos de limites. Você tem uma maneira de uma função tender para uma sequência de funções tender para um limite de um modo ou de outro. Nós vamos falar aqui só sobre 2 tipos de limite, que são convergência simples e convergência uniforme. Mas existem outros tipos. Por exemplo, você poderia imaginar que uma sequência de funções converge para uma função dada quando a área compreendida entre o gráfico da função e a área compreendida pelo o eixo do x e o gráfico das funções vai se aproximando da área compreendida entre o eixo do x e o gráfico da função limite. Aí a convergência
em medida, em termos, mais ou menos. Você pode exigir mais, você pode exigir... Eu só digo que essa sequência de funções converge para essa função aqui, se não só elas convergirem, mas as suas derivadas também convergirem. Aí significa convergência em classe C1, aí você pode exigir derivadas segundas também, etc. Você tem vários tipos de convergência. Nós vamos estudar só 2 tipos de convergência, que são a convergência simples e a convergência uniforme. Então, nós vamos procurar, mediante exemplos, que estão todos aqui no livro, exemplos bastante simples, procurar distinguir um tipo de convergência do outro e ver que propriedades um tem e que propriedades o outro tem. Convergência simples é o seguinte: você tem uma sequência de funções. São funções todas definidas no mesmo conjunto de números reais com valores reais. Convergência se chama simples quando você diz que limite de Fn. A sequência converge para F simplesmente quando, para todo x em x, o limite de Fn de x em n, né, é f de x. Isso às vezes se chama convergência pontual ou convergência ponto a ponto. Para cada x converge. Um exemplo. Esse é o tipo mais, digamos assim, mais fraco de convergência. Pelo menos entre os dois. Existem tipos mais fracos ainda. Exemplo. Você toma Fn, uma sequência de funções da reta, na reta, Fn de x igual a x sobre n. Para cada x fixado, então você tem aqui F1, F2, estou traçando os gráficos dessa função, F3, etc. São assim. Para cada x que você pega, esses pontos que eu estou marcando na mesma vertical são os Fn de x. F1 de x, F2 de x, F3 de x, etc. Para cada x aqui, F1 de x, F2 de x, etc., são as ordenadas desses pontos. Então, é claro que vão tender para zero. Quando n tende para o infinito, o x está fixo, isso aqui tende para zero. Então, o limite de Fn é a função identicamente nula. E o limite de Fn de x é igual a zero para todo x. Então, essa sequência converge simplesmente para zero. É uma convergência simples, ou seja, uma convergência ponto a ponto para a função zero. A convergência uniforme é mais exigente. Se você olhar para a definição de convergência simples, aqui diz que para cada x, esse limite de Fn de x, quando n tende para o infinito, é igual a f de x. Isso significa que para cada epsilon maior, para cada x e para cada epsilon maior do que zero dado, existe um n0 que depende não só do epsilon, mas depende também do ponto x, que para cada x o n0 é diferente, tal que n maior do que n0 implica que Fn
de x menos f de x menor do que epsilon. Examinando esse exemplo aqui, você vê que esse n0 depende do x. Quando você tomar um x muito grande, você tomar um x igual, digamos, a 1 milhão, digamos. Aí, para que x dividido por 1 milhão seja menor do que epsilon, é preciso que n... x é igual a 1 milhão. Se para x dividido por 1 milhão, por 1 milhão dividido por n seja menor do que epsilon, é preciso que n seja maior do que 1 milhão dividido por epsilon, que vai dar maior ainda do que 1 milhão. Você está imaginando que o epsilon é pequeno. Então, você vê que nesse exemplo aqui, para você ter o limite de fn de x igual a f de x, para todo x, esse n0 da definição pode crescer desmesuradamente com o x. A convergência uniforme exige que o seguinte, que para cada epsilon maior do que zero, existe um n0, tal que n maior do que n0 implique que fn de x menos f de x é menor do que epsilon. Qualquer que seja o x em x. Esse é fundamental. Qualquer que seja o x em x. Diga. Sempre, em todas as convergências. Eu vou ter n tender para zero? Muito obrigado. Não precisa nem botar aqui. Limite em n, já sabe que n tende para o infinito. Quando você tem uma sequência. Eu botei n tender para zero, faz parte dos meus esquecimentos. Então, uma maneira da gente visualizar geometricamente, maneira essa que ajuda muito a compreensão, visualizar geometricamente a convergência uniforme é o seguinte. Imagine o gráfico de f. Então, para cada epsilon maior do que zero, eu tenho uma sequência de pontos, de funções, fn de n de x em r. Então, esse é o gráfico da função f. Quando a gente dá um epsilon maior do que zero, esse epsilon determina uma faixa em torno do gráfico. Essa faixa é formada por todos os, digamos aqui, uma faixa, vou chamar uma vizinhança V. Vizinhança V da função f e raio epsilon é como se fosse uma bola com centro na função e raio epsilon, e é uma bola no sentido do espaço das funções. É o conjunto de todos os pares x, y, tais que x varia em x e y pertence a f de x menos epsilon, f de x mais epsilon. Ou seja, para cada x no domínio da função, eu faço aquela vertical que contém x e vejo as ordenadas desses pontos aqui que estão dentro da faixa. Aqui é f de x, é esse ponto aqui, a altura dele, é a altura desse ponto. Esse aqui é f de x mais epsilon, esse aqui é f de x menos epsilon. Ok? Então, isso é a faixa de raio epsilon em torno da função f. Então, o que é que significa a convergência uniforme? A convergência uniforme significa o seguinte: qualquer que seja a faixa que você pegue, existe um n0 tal que todas as funções da sequência que têm índice maior do que n0 têm os seus gráficos contidos dentro dessa faixa. Ok?
Então, essa maneira de olhar é bastante intuitiva e ajuda a gente a entender o significado da convergência uniforme. Por exemplo, essa sequência de funções aqui que converge simplesmente para zero, essa função aqui, ela não converge uniformemente em toda a reta. Por quê? Porque dada qualquer o que é uma faixa em torno da função identicamente nula? É só isso aqui, é uma faixa horizontal. Você nunca vai obter um n tão grande que o gráfico da função y igual a x sobre n cabe dentro dessa faixa, porque para valores muito grandes de x, por mais que o n é fixo, eu posso tomar um x tão grande que o x sobre n é maior do que esse número, do que o raio dessa faixa. Ok? Então, isso é uma maneira intuitiva de interpretar o significado da convergência uniforme. Quer dizer, dada qualquer faixa em torno do gráfico de f, existe um n tão grande, um n0 tão grande que para todo n maior do que n0, então o fn pertence, o gráfico de fn está contido nessa faixa. Essa faixa aqui. V. Ok? Então vamos ver alguns exemplos mais para fixar essa noção. Voltando a esse exemplo aqui, esse exemplo inicial. Então nós já vimos que essas funções são definidas de R em R, essas funções que convergem simplesmente para a função identicamente nula, essa sequência não converge uniformemente para a função identicamente nula. Entretanto, se nós nos restringirmos, por exemplo, a um intervalo limitado, não precisa ser fechado, não. Pode ser aberto, fechado, contanto que seja limitado. Ou, mais geralmente ainda, em vez de um intervalo, qualquer conjunto limitado. Então, vou fazer a afirmação aqui. Se x é um conjunto limitado, então a sequência Fn converge uniformemente para a função identicamente nula. Se o conjunto x for um conjunto limitado. Todo mundo aceita isso ou eu preciso provar que é verdade? Porque se x é limitado, os seus elementos são todos em valor absoluto menor do que uma certa constante c. Então, se x é limitado, existe um c positivo, tal que para todos os pontos de x tem valor absoluto menores do que ou iguais a c. Então, esse aqui é um conjunto limitado. Então, o x sobre n em valor absoluto é menor do que ou igual a c sobre n. Então, se eu tomar um epsilon, dado um epsilon, tome n0 tal que o c sobre n0 seja menor do que epsilon, ou seja, isto é, n0 maior do que c sobre epsilon. Então, n maior do que n0 implica que n é maior do que c sobre epsilon, portanto, x sobre n é menor em valor absoluto
do que epsilon, qualquer que seja o x em x. Porque para todo x em x, o x sobre n vai ser menor do que c sobre n. Então, do que c sobre epsilon. Não, o x sobre n vai ser menor do que c sobre n, que vai ser menor do que epsilon. Porque todos os x são menores do que c. Ok? Então, essa sequência de funções que não convergem uniformemente na reta, convergem uniformemente em qualquer conjunto limitado. Então, a sequência é uma sequência uniformemente convergente para a função identicamente nula no conjunto limitado. E, geometricamente, você enxerga isso assim, que você tem um conjunto limitado, então ele cabe dentro do intervalo. Então, a função y igual a x sobre n, qualquer das funções fn igual a y igual a x sobre n, aqui dentro desse intervalo, os valores da função são todos menores do que os valores que ela assume desse sistema, em valor absoluto. Então, para todo valor de n, o valor do x sobre n está dentro desse intervalo aqui. Então, vai tender para zero. Okay? Muito bem. Então, esse é um exemplo de... Toda vez que a gente dá uma definição em matemática, a gente tem a obrigação, eu ia dizer obrigação moral, mas é a obrigação profissional de exemplificar, mostrar que aquele conceito que você acabou de definir não é vazio, quer dizer, existem objetos que satisfazem aquela condição que você usou na definição e objetos que não satisfazem. Além disso, essa é a primeira obrigação de quem apresenta uma definição. A segunda obrigação é provar, demonstrar resultados a respeito do conceito que você definiu. Vamos dar mais um exemplo que é bastante instrutivo. É o seguinte. Vamos considerar a sequência de funções fn do intervalo 0, 1, fn de x. Simplesmente eu estou procurando exemplos bastante simples. X elevado a n. Tem uma sequência de funções bastante simples. Vocês sabem que para x entre 0 e 1, com exceção do ponto 1, x elevado a n é sempre menor do que x, exceto para x igual a 1. Aí, x elevado a n é igual a 1 mesmo para todos os valores de n. X elevado a n é sempre menor do que x. E, à medida que o n cresce, o x elevado a n tende para zero, para todo x. De modo que, por exemplo, x1 é essa função aqui. Todas essas funções assumem o valor 1 no ponto 1. x2 é um pedaço de parábola. x3, assim, x4. Então, o que a gente nota, olhando esses gráficos? A gente nota que o limite pontual, o limite, essa sequência converge pontualmente para uma função f de x. Que função é essa? F de x é igual a zero se x é menor do que 1 e f de 1 é igual a 1. Então, essa sequência de funções converge ponto a ponto, converge simplesmente para uma função cujo gráfico é esse aqui. É a função que é quase que identicamente nula. Ela é zero para x menor do que 1 e é igual a 1 no ponto zero. Então, nós temos aí uma sequência
de funções contínuas que converge ponto a ponto para uma função descontínua. Essa convergência simples ou pontual, mas não uniforme. Não é uma convergência uniforme. Por quê? É imediato, você vê que qualquer faixa que você pegue, só para ilustrar aqui aquilo que eu falei sobre a faixa. Qualquer faixa que você pegue que seja de raio menor do que 1, concentro na função identicamente... Bom, peraí, não, desculpa. Tem que ser uma faixa de raio menor do que 1/2, porque eu vou ter que botar um pedaço da faixa aqui para cobrir. A faixa tem que cobrir, a faixa tem que cobrir o gráfico da função. Tem que cobrir esse pedaço aqui e depois tem que cobrir o zero lá. Então, se eu pegar uma faixa de raio menor do que 1/2, aí essa faixa não vai conter os gráficos dessa função. Não vai conter gráfico nenhum nenhuma função dessas funções. Então, é uma convergência simples, mas não uniforme. Agora, se você tomar um número delta, que seja um número positivo, mas menor do que 1, então, xn, essa função fn, fn está aqui definida. Fn se eu restringir as funções ao intervalo que vai de 0 até 1 menos delta, então essa convergência vai ser uniforme. Para 0. Converge uniformemente para a função identicamente nula. A razão é a seguinte, é que esse número 1 menos delta é um número menor do que 1, que o delta é positivo. Então, os valores que essa função assume aqui, a função x elevado a n, os valores que a sequência x elevado a n assume aqui, são todos maiores do que os valores que ela assume nos pontos anteriores, porque a função é crescente. E tende para 0, porque 1 menos delta é um número menor do que 1. Então, os valores das x da fn nesse ponto 1 menos delta vão formar uma sequência tendendo para 0. E os demais valores, os valores para valores de x que antecedem 1 menos delta, são inferiores, porque as funções são todas crescentes. Então, se eu pegar uma faixa qualquer, dado um epsilon qualquer, eu posso fazer com x elevado a n menor do que epsilon para todo x simultaneamente, para todo x de 0 até 1 menos delta, desde que eu tome o n suficientemente grande, porque todos aqueles gráficos vão cair ali dentro. Basta que 1 menos delta elevado a n seja menor do que epsilon. Se 1 menos delta elevado a n for menor do que epsilon, então x elevado a n vai ser menor do que epsilon para todo n menor do que ou igual a 1 menos delta. Então, aqui nós temos um exemplo
de uma sequência de funções que converge para uma sequência de funções contínuas que converge para uma função descontínua, e essa convergência não é uniforme nesse intervalo compacto 0, 1. Mas, se eu tomar um intervalo, qualquer intervalo que termine antes do 1, aí a convergência é uniforme. Okay? Agora, um exemplo bem mais interessante é o exemplo de uma sequência de funções que nós vamos ver. O primeiro teorema que nós vamos demonstrar aqui vai ser que se uma sequência de funções contínuas converge uniformemente para uma função, essa função limite é necessariamente contínua. Tem até uma controvérsia histórica interessante, segundo a qual o matemático francês Cauchy, ou Augustin Cauchy, que foi uma das primeiras pessoas que destacaram o conceito de limite como sendo o conceito básico da análise, ele provou que todo limite de funções contínuas é uma função contínua. E isso, evidentemente, está errado. Então, todo mundo, Marcelo, é o erro de Cauchy. Mas, recentemente, alguns historiadores, lendo com cuidado, analisando os escritos de Cauchy, chegaram à conclusão que a noção dele de limite de uma sequência de funções era um limite uniforme. Então ele estava certo. Quer dizer, tem sempre um jeito de resgatar a memória dos grandes homens. Então nós vamos provar esse teorema, segundo o qual toda sequência de funções contínuas que converge uniformemente para uma função necessariamente contínua. Quer dizer, o limite uniforme de uma sequência de funções contínuas é uma função contínua. Então, aquele exemplo, uma vez demonstrado esse teorema, esse exemplo aqui assegura de cara a não uniformidade, porque eu tenho uma sequência de funções contínuas convergindo para uma função descontínua, então essa convergência não pode ser uniforme. Então, o próximo exemplo ilustra uma situação em que as funções fn são todas contínuas, o limite vai ser uma função contínua, no entanto, a convergência não é uniforme. As funções são fn, sempre aqui do intervalo 0, 1, para ficar... Eu estou sempre procurando os exemplos mais simples. Essa sequência converge pontualmente, converge simplesmente para a função identicamente nula. Quer dizer, limite de fn de x, eu vou explicar logo. Limite de fn de x é igual a 0 para todo x pertencente ao intervalo 0, 1. É claro, né? Porque esse fator aqui, fn é um produto de dois fatores. Tende para cada x fixo, o primeiro fator tende para 0 quando n tende para o infinito. E o segundo fator é menor do que 1. Multipliquei por um número que é menor do que 1, então o produto tende para 0. Então, como é que é essa função? Essa função, esse gráfico, é assim, para x igual a 1, ele assim, tem essa forma, x igual a 2, assim, x igual a 3, assim. Ele está mal desenhado. O que acontece é o seguinte, se você, um pouquinho de cálculo, vai mostrar que cada uma dessas funções atinge o valor máximo no ponto x igual a 1 sobre raiz enésima de 2. E esse valor máximo é igual a 1/4. Não sei se é fácil ver. Só, isso aqui é xn menos x 2n, então calcular máximos e mínimos todo mundo já sabe. Então aqui você tem o ponto 1/4,
aqui é 1, está mal proporcionado, um corte devia ser menor, mas tudo bem. É porque eu quero ter espaço para desenhar. Então, F1, F2, F3, etc. E por aí vai. Todas essas funções, como eu disse, assumem o seu valor máximo igual a 1/4 no ponto 1 sobre raiz enésima de 2. E, portanto, essa sequência, essa convergência não é uniforme. Convergência não uniforme porque, dentro daquela ideia que a gente viu, né? Porque se fosse para... Bom, não precisa olhar geometricamente, mas olhando geometricamente a gente vê que não está dentro de uma faixa. Mas aqui, isso aqui nunca é menor do que 1/5, por exemplo. Então não pode convergir para zero. É menor do que 1/5 em alguns pontos, mas quando vocês ficam bem próximos aqui, os máximos são atingidos nesses pontos. E esses pontos aqui, quando o n tende para o infinito, essa sequência aqui tende para 1. Então, esses pontos onde a função assume o valor máximo, eles vão ficando cada vez mais próximos de 1. Esse exemplo, eu acho ele bastante instrutivo. Ok? Agora, novamente aqui, essa sequência converge uniformemente se você se afastar do 1, tiver um intervalo menor do que aquele ali. Muito bem. Então, de exemplo, por enquanto, chega, né? Vamos agora aos teoremas, que é a segunda obrigação de quem dá uma definição. É dar exemplos de coisas que cumprem e que não cumprem aquela condição e demonstrar a propriedade. O primeiro é aquele teorema que eu mencionei, que é devido a constituir toda... Não, acho que não é esse o primeiro, não. É toda sequência todo limite uniforme de funções contínuas num ponto é uma função contínua no ponto. Então, a sequência de funções contínuas. Ou melhor, de funções que são contínuas no ponto A. E se essa sequência converge uniformemente para uma função f, então a função f é contínua no ponto A. Para provar que ela é contínua, eu uso a definição de função contínua. Dado epsilon maior do que zero, existe. Não vou usar a definição de função contínua ainda. Vou primeiro começar com... Eu tenho duas coisas aqui. A sequência converge uniformemente e cada fn é contínua no ponto. Então, a hipótese tem duas partes. Então, esse epsilon podia ser utilizado para cada função fn ou para a sequência. Claro, para cada função fn, o epsilon ia variar com n, para a continuidade.
Porque o epsilon da continuidade não é o epsilon da convergência, é outro. É porque existe uma noção, quando você tem uma sequência, que nesse livro eu não trato, mas eu acho que no livro Curso de Análise, volume 1 é mencionado, é a noção de sequência equicontínua, num ponto. Uma função é contínua num ponto quando, dado um epsilon, existe o delta tal que x menos a módulo menor do que epsilon, menor do que delta, o f de x menos f de a é menor do que epsilon. Esse delta depende da função, claro, e do ponto. Mas quando você tem uma sequência de funções, se dado um epsilon, são todas contínuas naquele ponto, e dado um epsilon, você pode escolher um delta que sirva para todas as funções, aí a gente diz que é uma sequência equicontínua. Mas isso é outra história. A sequência equicontínua é uma noção que se deve a um matemático italiano chamado Ascoli, que tem é notável, porque ele tem a propriedade de Bolzano-Weiss. Toda sequência equicontínua limitada tem uma subsequência que converge uniformemente. Aí, isso é uma coisa que não é verdade em geral, mas só para equicontínua. Mas deixa para lá. Dado epsilon maior do que zero, isso aí, se vocês quiserem ver mais, está no finzinho do livro Curso de Análise, volume 1. Eu fico fazendo propaganda dos meus livros. Eu já disse a vocês, minha ideia, meu propósito é ficar milionário. No dia que eu vender 2 milhões de livros, eu estarei milionário. Vai demorar um pouco, né? Dado epsilon maior do que zero, existe um n0 tal que n maior do que n0 implica fn de x menos f de x menor do que epsilon. E provavelmente eu vou ter que dividir esse epsilon por alguma coisa. Eu vou botar um traço de fração aqui e deixar vazio para depois a gente ver o que é que eu preciso dividir. Eu sei, ou melhor, eu posso copiar daí, mas não tem graça. Assim fica mais interessante, que mostra a vocês como é que essas coisas são feitas. A gente não sabe, bota aí e depois vê o que é que precisa. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Cada função aqui é contínua no ponto. Mas acontece que, como eu disse a vocês antes, dado um epsilon, existe um delta tal que... Mas esse delta vai depender não só do epsilon, mas da função. Vai depender da função. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma função dessas que cumpra essa condição aqui, com tome... esse tome é a mesma coisa que fixe, né? Vou botar fixe, que é mais contundente, embora no livro está fixo um m maior do que n0. Vou fixar. Eu já tenho n0 e pego uma função que tem um índice maior do que n0. Eu botei n, mas não é n. Por que eu botei n? N aqui é n. Então, existe um delta maior do que zero, tal que se x pertence a x e distre i x menos a menor do que delta, então o fn de x menos fn de a é menor. Eu acho que aqui é epsilon sobre 3, se não me engano. O 3 é o epsilon virado ao contrário, mas o epsilon sobre 3 fica meio esquisito. Parece o epsilon olhando para si mesmo no espelho. Fn de x menos f de a é menor do que epsilon sobre 3. Eu tenho que fazer o epsilon bem pequenininho e o 3 bem grande. Aí fica melhor. Daí o que é que eu concluo? Eu quero saber
Agora, eu quero garantir que esse epsilon, ou que esse delta, é o epsilon que eu preciso para provar que a função f é contínua. Então, f de x menos f de a. Eu quero mostrar que isso é menor do que epsilon se eu tomar o x menos a, x em x, tal que x menos a menor do que delta. Então, esse aqui é menor do que ou igual a f de x menos fn de x. Olha que eu escolhi já o n está fixado. Mais fn de x menos fn de a mais fn de a menos f de a. Aqui eu vou usar o fato de que a convergência é uniforme, quer dizer, para todo n maior do que n0, o f de n de x menor, qualquer que seja, e eu não disse aqui, qualquer que seja o x em x. Ok? Fundamental, a convergência é uniforme. Então isso aqui, como esse n que eu escolhi é maior do que n0, então essa diferença aqui é menor do que epsilon sobre 3. Essa é a primeira parcela aqui. Essa aqui, por sua vez, também é menor do que epsilon. Desculpe, isso aqui não é por causa... Isso aqui é por causa do n maior, n maior do que n0. Isso aqui é menor do que epsilon sobre 3, porque a fn é contínua. E esse aqui é menor do que epsilon sobre 3, então é epsilon. Isso mostra que o limite uniforme de funções contínuas é uma função contínua, o que já garante, de outra forma, o fato de que essa convergência não pode ser uniforme. Porque se fosse uniforme, o limite de funções contínuas seria uma função contínua. Embora esse exemplo aqui mostre que a recíproca é falsa. O limite pode ser contínuo sem que a convergência seja uniforme. Ok? Senhor. O 3, porque vão aparecer 3 parcelas aqui. 1, 2, 3. Eu quero aproximar o f de x do f de a, mas eu não sei como aproximar o f de x do f de a. Então eu aproximo o f de x para o fn de x. A proximidade do f de x como fn de x está garantida pelo fato de que a sequência fn converge para f uniformemente. Então, o fn de x está próximo do fn de a por causa da continuidade da fn no ponto A. E fn de a está próximo de fn de f de a também por causa da convergência ser uniforme. Essas coisas que você faz na demonstração, é por isso que eu falei. Você não põe, eu sei que vai aparecer um denominador, eu não sei. O 3 é porque apareceram 3 parcelas. Se fossem 4, eu botava dividido por 4. Às vezes, quando a gente está tratando de integral, é preciso que esse negócio seja menor do que epsilon, mas isso aqui dá um b menos a, a gente bota o b menos a no denominador para poder dar certo. Às vezes dá preguiça, você não pode, você deixa assim mesmo. Deixa tudo menor do que epsilon, no fim dá menor do que 3 epsilon, mas 3 epsilon é tão pequeno quanto epsilon. Você pode escolher o 3 epsilon em vez de epsilon. Uma consulta é paga. Pergunta é gratuita. Consulta é paga. Fala. Pode falar. Uno puede inferir que si una función, una secuencia de función tiene convergencia uniformemente, puede decir que tiene convergencia simple o no? Claro. É evidente. Não está claro para você, não? Eu esqueci de mencionar isso explicitamente. Foi até bom você perguntar. Me parece bastante claro que toda sequência, a própria definição, toda sequência que converge uniformemente, converge simplesmente. Porque a única diferença entre convergência simples e convergência uniforme, ambas produzem um n0 a partir de um epsilon dado.
No caso, ambas, então, se converge uniformemente, converge simplesmente também. Só que, mais ainda, o N0, no caso da convergência uniforme, não depende do ponto, depende só do epsilon. Vale para qualquer ponto. Convergência uniforme implica convergência simples. Ok? Agora tem um teorema muito legal, também devido a um analista italiano, Dini. É o teorema de Dini. O teorema de Dini diz o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Com pena eu apago essa figura, porque essa figura é muito instrutiva. Antes do teorema de Dini, eu preciso dar uma definição que é mais ou menos natural. Você diz que Fn de x converge monotonicamente ou seja, convergência monótona, não significa que nenhuma das funções é monótona, nada. A convergência que é monótona. Significa o seguinte. F e Fn são todas definidas no mesmo conjunto. Converge monotonicamente quando para cada x em x a sequência uma sequência monótona. Então, o teorema de Dini diz o seguinte: se x é compacto e a sequência, e lamentavelmente eu apaguei aquela figura, que era a figura de uma sequência de funções contínuas que converge para uma função contínua, porém a convergência não é uniforme. E a sequência Fn de funções Fn de x em R converge monotonicamente para a função contínua f, então a convergência é uniforme. Essa aqui é uma sequência de funções contínuas que convergem monotonicamente. Mas a função limite não é contínua. A função da sequência tem que ser contínua. De funções contínuas. Muito obrigado. Se uma sequência de funções contínuas converge monotonicamente para uma função contínua, então a convergência é uniforme. Demonstração
é curiosa. Bom, porque usa uma propriedade de compactos que a gente não usa muito frequentemente. Não, nós já usamos para o princípio dos intervalos encaixados. O que nós usamos é o seguinte, é um teorema que diz o seguinte: se você tem uma sequência de conjuntos compactos não vazios, então a interseção dessa sequência é não vazia. E nós vamos usar esse teorema sob a forma contrapositiva, quer dizer, se você tem uma sequência de compactos cuja interseção é uma sequência decrescente de compactos, cuja interseção é vazia, então algum compacto dessa família é vazio. Portanto, os seguintes todos são. Então, você vai fazer o seguinte: nas condições do teorema, para cada n, seja xa dado epsilon maior do que zero. Então, para cada n, eu considero o conjunto dos pontos xn, conjunto dos pontos de x, tais que o fn de x menos f de x seja maior do que ou igual a epsilon. Ok? Cada xn é um subconjunto fechado de x, logo compacto. Subconjunto fechado de um compacto é compacto. Além disso, o x1 contém o x2, contém o x3, contém o xn, etc. Por quê? Porque a convergência é monótona. Quando você tem uma convergência monótona, significa o seguinte, que para cada x você olha para os pontos esses números, esses f1 de x, f2 de x, f3 de x, etc., f de x aqui que eu estou marcando, são as alturas daqueles pontos. Aqui é o eixo do x. X igual a zero. Então, convergência monótona significa que esses pontos aqui convergem monotonicamente para f de x. Então, cada vez que eu tenho uma sequência monótona, se você pega f de n mais 1 de x menos f de x, vai ser menor do que ou igual a fn de x menos f de x. Onde é que está? Ah, sim. Aqui. Então, quer dizer o seguinte, se esse conjunto aqui for maior, se esse aqui for maior do que epsilon, se esse aqui for maior do que epsilon, esse aqui também é maior do que epsilon. Então, fn mais 1 de x menos f de x é menor do que fn de x. Então, o xn mais 1
que é o conjunto dos pontos em que Fn é maior do que epsilon, então o seguinte... Não, o seguinte é maior, não. Se esse aqui for maior... Se esse aqui for maior do que epsilon, esse aqui também é maior. Desculpe. Quer dizer, o xn mais 1 está contido em xn. Se isso aqui for maior do que epsilon, então esse aqui também é maior do que epsilon. Porque esse aqui maior do que epsilon significa xn mais 1. Porque se x está em xn mais 1, vou fazer a demonstração formal. Se x pertence a xn mais 1, então isso significa que Fn mais 1 de x menos f de x é maior do que ou igual a epsilon. Consequentemente, o Fn de x menos f de x é maior do que ou igual a epsilon. Consequentemente, o x está em xn. Quer dizer, cada x maiúsculo está contido no x anterior. Então, você tem uma sequência de pontos, uma sequência de conjuntos compactos, que é uma sequência decrescente de conjuntos compactos. O fato de que esses conjuntos são fechados decorre do fato de que cada Fn e a F são contínuos. Muito bem. Mas acontece que a interseção de todos eles é vazia. Concordam comigo que a interseção de todos esses xn é vazia? É porque a sequência converge em todos os pontos. Se converge em todos os pontos, para cada ponto existe um n tão grande que essa diferença é menor do que esse aqui, do que epsilon. Então, esse ponto não está no xn. Então, melhor, esse ponto não está em nenhum daqueles xn com n maior do que aquele n0 ali. Então, o xn a interseção é vazia. Porque se um desses conjuntos aqui é vazio, todos os seguintes são vazios. Bastava que um fosse vazio para a interseção ser vazia. Mas se ele é vazio, todos os seguintes são. Então, a interseção é vazia, logo, algum deles é vazio. Porque a interseção é vazia pelo conjunto, pelo teorema aqui. Se a interseção é vazia, porque algum dos conjuntos é vazio. Bom, então, Agora, mais um exemplinho. O exemplinho é que você tem aqui se você olhar só para o intervalo aberto à direita, então não tem esse último ponto aqui, fica aqui. Então você tem uma sequência de funções xn, que agora são definidas assim. Não tem mais isso aqui. Ok? Então, é uma sequência de funções que converge monotonicamente, mais do que o simples, é uma convergência monótona, que converge para uma função contínua. No entanto, a convergência não é uniforme. Mesmo tirando aquele ponto, a convergência não é uniforme porque os gráficos dessa função escapam qualquer faixa que você pegue. Que tem cada vez mais próximo de 1. Porque o limite de xn quando x, para fixo n, o limite de xn quando x tende para 1 à esquerda é 1. Embora 1 não pertence ao domínio, mas existe o limite. Ok? Então, por que essa é uma convergência monótona, não uniforme, de uma sequência de funções contínuas que converge para uma função contínua? Por quê? O domínio não é compacto.
As funções não estão definidas no conjunto compacto. Intervalo zero fechado à esquerda e aberto à direita não é compacto. Ok? Isso mostra que as hipóteses aqui são essenciais, todas elas. Muito bem. Vamos lá. Bom, o teorema seguinte diz respeito à permutabilidade da integral, da integração e da passagem ao limite. Quer dizer o seguinte: se Fn se a sequência de funções integráveis Fn converge uniformemente para uma função f, então f é integrável e, além disso, a integral de f é o limite das integrais dos Fn. Aqui deve ter um exemplo meio. Tem dois exemplos aqui que mostram a necessidade dessas hipóteses. Se você tem uma sequência de funções integráveis convergindo simplesmente para uma função, essa função f, inclusive, pode não ser integrável. E mesmo que seja integrável, o limite pode não ser permutável. O que está dizendo aqui é o seguinte, que a integral do limite é igual ao limite das integrais. Em termos simples, a integral do limite é o limite das integrais, quando a convergência é uniforme. Se eu tivesse demonstrado o que eu não demonstrei, que aquela condição suficiente de integrabilidade é também necessária, ou seja, nós vimos o seguinte, que se uma função tem os seus pontos de descontinuidade, formam um conjunto de medida nula, então essa função é integrável. Mas eu não demonstrei a recíproca. A recíproca é que se uma função é integrável, então o conjunto dos seus pontos de descontinuidade tem medida nula. Isso está provado, eu disse a você, está provado no livrão, curso de análise, mas está provado de uma maneira mais simples no volume 2 da análise real. De uma maneira mais simples, entre aspas, porque é mais simples, mas é para N variáveis. Mas
tudo bem, você substitui bolas por intervalos e pronto, e vai em frente. Se tivesse provado isso, aí, porque aqui você tem duas afirmações. Primeiro, que f é integrável. E segundo, que a integral de f é igual ao limite das integrais do fn. Se eu tivesse provado aquilo, eu teria muito simples, porque os pontos de, se cada fn é integrável, os pontos de descontinuidade formam um conjunto de medida nula. Mas quando todo limite de funções, toda reunião de uma quantidade enumerável, se a função converge uniformemente, se a sequência converge uniformemente, então as descontinuidades de f é a reunião das descontinuidades de cada fn. Porque nós acabamos de ver que nos pontos onde todas as fn são contínuas, a f é contínua. Então, se f for descontínua num ponto, significa que alguma fn foi descontínua naquele ponto. Portanto, foi descontínua naquele ponto. Portanto, o conjunto dos pontos de descontinuidade da f é a reunião dos pontos de descontinuidade das fn. O conjunto dos pontos de descontinuidade da fn, se fn é integrável, tem medida nula. Então, é uma reunião enumerável de conjunto de medida nula, então tem medida nula, está provado que é integrável. Então, se eu tivesse provado o teorema, mas não provei, vou ter que ter mais trabalho. Oi? Ali o conjunto de descontinuidade da F, ele é reunião da descontinuidade da Fn ou só está contido? Não, é igual. Porque se não, está contido. Tem razão, está contido. O conjunto dos pontos de descontinuidade da f está contido. Não é igual, não, está contido. Porque podia ser que algumas funções fossem descontinuidade, depois acabasse aquelas, daí em diante ficava tudo contínuo e tudo bem. Você pode alterar o começo, botar uma função no começo da sequência que é descontínua em todos os pontos e aí acabou. Não descontínua em todos os pontos, não. Mas descontínua num conjunto muito grande de pontos. Bom, aí eu ia dizer alguma coisa, mas não me lembro o que era. Provavelmente era uma bobagem. Assim, então vamos aqui. Aqui no livro está provado que, na página 159, que a função f é integrável, uma demonstração simples. Mas faltou uma coisinha dita aqui, que ela é limitada. Mas eu entendi, quando eu estava escrevendo isso, que é absolutamente óbvio que toda sequência de funções limitadas convergem uniformemente para uma função, essa função é limitada. Porque se você pega uma função que fosse o limite, então tem uma faixa onde estão contidas as funções que se aproximam dela. Por sua vez, você pode pegar uma função que se aproxima dela, a faixa que contém essa função que se aproxima dela contém a faixa da função limite. Então, contém a função limite, desculpa. Quer dizer, se essa função fn está dentro de uma faixa que contém f, por sua vez a f está dentro de uma faixa que contém fn também. Só botar mais para cá um pouquinho. Se é uma faixa, aí você pode dizer, não, é uma faixa aberta, então eu tomo 2 epsilon em vez de epsilon. Então, o limite uniforme de funções limitadas é uma função limitada. Isso aí está implícito no que... Normalmente, esse tipo de coisa eu costumo dizer explicitamente. F é limitada, é claro. Aí desmoraliza a pessoa que disser que não entendeu. É claro, você não entendeu porque você é um burro. Tá? Vocês notam o seguinte, que todos esses livros eu nunca escrevo a expressão que, que muitos colegas, inclusive em tudo quanto é língua, escrevem. É fácil ver. Não é fácil entender. Então, eu vou botar mais para cá um pouquinho. Se é uma faixa aberta, então eu tomo 2 epsilon em vez de epsilon. Então, o limite uniforme de funções limitadas é uma função limitada. Isso aí está implícito no que... Normalmente, esse tipo de coisa eu costumo dizer explicitamente. F é limitada, é claro. Aí desmoraliza a pessoa que disser que não entendeu. É claro, você não entendeu porque você é um burro. Tá?
evito usar essa expressão, é fácil ver. Hein? Ah, é evidente. Mas quando eu escrevo, às vezes é evidente porque 2 mais 2 é igual a 4, logo 2 a 2 é menor do que 5. Isso aí é evidente. Né? Evidente significa... Vou dizer, tá certo, tem razão. Touché. Óbvio também, óbvio, evidente. Sabe o que significa óbvio, evidente, trivial? É o seguinte, eu sei provar. Se você não souber, é porque você é um tolo. Mas eu procuro não dizer isso, a não ser quando é mesmo. Porque quando é mesmo evidente mesmo. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de dizer que é evidente, que é o seguinte, é fácil de fazer, mas dá um trabalho danado e eu não estou com paciência para fazer isso agora. É isso que quer dizer. Tem um livro que foi publicado recentissimamente, que é um livro de Teoria dos Números, tem 4 autores, um deles é o Gugu, nosso colega aqui, Carlos Gustavo Moreira, que ele no prefácio, nas primeiras páginas do livro, ele explica o significado dessas frases todas. O que quer dizer isso? Trivial, o que é que significa? Trivial significa eu sei fazer, pronto. Só isso. Bom, então, aqui eu tenho que provar que f é integrável. Por que f é integrável? Então, para todo epsilon maior do que 0, eu devo achar uma partição do intervalo AB tal que a soma das... Eu tenho que escolher a notação para não ficar diferente daqui. Das oscilações. Ômega I. Ti menos Ti menos 1 é menor do que epsilon, onde ômega I é a oscilação M maiúsculo de I menos M de I. Ok? Então, integrável é isso. Tem que mostrar que existe. Para cada epsilon eu posso achar uma partição tal que a soma das oscilações da f em cada intervalo, multiplicado pelo comprimento desse intervalo, é menor do que epsilon. Isso aqui, essa soma aí, significa... Você tem o gráfico da função, você tem a integral inferior, você tem a integral superior, e a integral inferior é a soma das áreas desse retângulo aqui. A superior é a soma das áreas daquele lugar. E aí, ômega I vezes Ti, ômega I vezes Ti menos Ti menos 1 é essa área aqui. Entre a parte que fica entre o ínfimo e o supremo. Então, mostrar que essa soma, que é a parte vai dar a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que epsilon. Bom, aí eu tenho que usar as hipóteses do teorema. Então eu pego... Tem aquela história do epsilon sobre 2 aí que... Dado epsilon maior do que 0, achar uma partição. Primeiro, existe N0 tal que
n maior do que n0 implica que fn de x menos f de x é menor do que epsilon dividido por alguma coisa que a gente vê depois. Que coisa é essa? Para todo então eu tomo um n maior do que n0. O que é que vai acontecer? Aqui é que eu tomei o M. Aí não sei por que eu tomei o M. Não devia ter tomado o M. Mas... Então eu tenho... Agora eu quero estudar a oscilação. Eu tenho TI menos 1, TI. Quero estudar as oscilações da função f em cada um desses intervalos e fazer essa soma aqui. Então eu tenho essa diferença aqui, TI menos 1, TI, que é menor do que f. Se eu pego dois pontos quaisquer aqui, e vou calcular o f de x menos f de y. O sup dessas diferenças, f de x menos f de y em valor absoluto, o sup dessa diferença, quando x e y pertence àquele intervalo ti menos 1 ti, vai ser o ômega i. Okay? Que é exatamente a oscilação. O maior valor é a maior diferença entre dois valores quaisquer da função nesse intervalo. Isso aqui, novamente, eu vou fazer aquela decomposição. É menor do que uma soma disso, mais a soma daquilo. Eu vou olhar aqui. Você não se incomoda de olhar, não, né? Então, novamente, é a soma de 3 parcelas. Só para não... Já está perto de terminar a aula, eu não quero perder tempo. F de y menos fm. Eu botei m para mostrar que é um m que eu escolhi, não é qualquer um. É um que eu escolhi que for maior do que o n0. Do ponto de vista psicológico, eu devia colocar o FM de x na frente para poder dar a ideia de que vai cancelar com isso para dar aquilo lá. Mas eu deixo assim para ficar aquela história. Tem vantagem e desvantagem. Fica f de y menos f de x. Mais FM de x menos f de x. Bom, se eu chamar de ômega prima a oscilação de FM, isso aqui oscilação de FM no intervalo, no mesmo intervalo. Então, o que vai acontecer?
Bom, como FM é integrável, então eu tenho o seguinte, como FM ainda não disse que oscilação é, que P é esse. Existe P tal que a soma das oscilações desculpe, eu não tinha ainda, eu devo achar uma partição P, eu não achei. Que partição é essa? Dado um epsilon, eu vou achar essa partição de tal modo que isso aqui é a oscilação de F. Mas aí eu tenho o seguinte, a oscilação de F, para estimar, dar uma estimativa, uma ideia da ordem de grandeza da oscilação de F, eu comparo com as oscilações dos FM. Mas a oscilação, como o FM é integrável, eu posso escolher a partição de P de tal modo que isso aqui, onde ômega I' é igual a oscilação de FM no intervalo TI menos 1 TI. Essas alturas eu devo ter atrapalhado vocês. Vocês sabem que quando chega nessa hora eu fico cansado, aí começo a dizer bobagem. Por isso que eu estou usando o livro aqui para me ajudar. Aí, como FM é integrável, existe uma partição de tal modo que isso aqui é menor do que epsilon de ômega I é a oscilação de FM no iésimo intervalo da partição. Então agora fica fácil de ver qual é o epsilon aqui. O epsilon dali é 2 sobre B menos A. Epsilon sobre 2 vezes B menos A. Então isso aqui, essa diferença aqui, é menor sim, desculpa. Agora então, a soma de ômega I, TI menos 1, isso aqui é a oscilação, esse é que eu quero calcular, porque é a oscilação de F, né, a diferença entre a integral superior e a integral inferior de F naquela partição. Esse aqui vai ser igual, vai ser menor do que ou igual à soma de ômega I', TI menos 1, mais isso aqui e isso aqui são ambos menores do que... Cadê? FM converge uniformemente. Então eu escolhi o M de tal modo que isso aqui vale. Fn de x menos f de x menor do que para todo M, em particular para o M, isso aqui. Então essa soma aqui é menor. Essa soma aqui vai ser menor esse aqui, mas esse aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2 vezes a soma de todos os TI menos 1. Ok? Porque essa diferença aqui x isso aqui, então você vai ter que f de x. Não, eu vou ter isso aqui vai ser
Fm de x menos f de x é menor do que epsilon sobre 2. Então, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2, menor do que epsilon. Não. É. Sobre 4. Então, isso aqui fica sobre 2. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 vezes a soma de todos os comprimentos. Ok, então fica assim. Então isso aqui somando tudo dá menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon, o que prova que a função é integrável. Uma vez provando que a função é integrável, o fato de que a integral é igual ao limite das integrais é imediato, porque se você considerar, olha aqui, imediato, tem outra palavra, óbvio, imediato, evidente, trivial. Se você fizer a integral de Fn de A até B, x dx, e você calcular isso, integral de A até B, de f de x dx, essa diferença aqui vai ser igual à integral de A até B de Fn de x menos f de x dx. Então, isso em valor absoluto, isso aqui, em valor absoluto, vai ser menor do que igual à integral do valor absoluto. Isso aqui é menor do que epsilon sobre vezes b menos a. Se esse aqui for menor do que epsilon para todo x. Porque é convergência uniforme. A diferença que existe entre convergência uniforme e não uniforme é que essa integral aqui, o x varia de todos os modos entre a e b. Então, essa diferença aqui vai ficar... vai ser função dessa diferença Fn de x menos f de x, que é menor do que epsilon, qualquer que seja o x em A e B. Então, isso aqui fica epsilon b menos a. Ok. Bom, na próxima aula vamos fazer outra coisa que é bem diferente do caso da integral, que é a seguinte. Quando uma sequência de funções converge uniformemente para uma função, se essas funções da sequência são todas integráveis, então a função limite é integrável e a integral do limite é igual ao limite da integral. Para derivadas, a coisa é bem diferente. Você pode ter uma sequência de funções convergindo para uma função diferenciável e não é verdade que a integral da derivada é a derivada da integral. A integral do limite é o limite das integrais, desculpa. A derivada do limite é o limite das derivadas. Você pode passar o limite das derivadas? Não. Em geral, você precisa supor, faz parte da hipótese, o teorema é útil, mas faz parte da hipótese que as derivadas também convergem uniformemente. E você pode ter uma sequência de funções que convergem uniformemente, mas que as derivadas não convergem. Enquanto que uma sequência de funções converge uniformemente, as integrais, a função limite é integrável, mas para derivada, não. Você pode pegar, por exemplo, a sequência de funções Fn de x igual a seno de nx sobre n. Então, essa sequência de funções converge uniformemente para zero, porque o seno é menor do que ou igual a 1 e o n, aumentando a sequência, converge uniformemente para zero. Agora, se você olhar para as derivadas, a derivada de seno de nx sobre n é cosseno de nx.
E quando n tende para o infinito, cosseno de n de x não tende para nada. Porque quando você toma um n muito grande, cosseno de n de x é uma função periódica cujo período é π sobre 2n. Π sobre n. Então, ela vai ser uma função que ela é o limite de cosseno de n de x. Você vai ter uma função cosseno de n de x, é uma função cujo gráfico tem esse aspecto assim. Então ele vai ficando uma sanfona, não vai convergir para coisíssima nenhuma. Então você tem uma sequência de funções que convergem uniformemente, mas as derivadas não convergem. Enquanto que para a integral, não. Se uma sequência de funções converge uniformemente, as integrais convergem e o integral do limite é o limite das integrais. Mas assim mesmo ainda é possível salvar alguma coisa no caso das derivadas. A salvação consiste em supor que a derivada converge uniformemente também. Aí vale a permutabilidade da derivada com o limite. E isso é útil quando a gente for olhar para a série de potências. Ok. Até depois da manhã.